Tudo tanto! Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e nós vamos discutir um assunto que vem tomado alguns veículos de imprensa de assalto, porque ontem foi divulgado um documento assinado por 19 dos 20 clubes da Série A, e só não foi assinado pelos 20 porque o Sport está sem presidente, e trazia algumas reivindicações e algumas declarações dos clubes com relação a alguns posicionamentos da CBF e principalmente como eles irão se posicionar em relação à CBF. E um desses tópicos é a que, inevitavelmente, segundo o documento, será criada uma nova liga pelos clubes com a premissa de que essa liga organizará exclusivamente o campeonato, o principal campeonato nacional de clubes, que seria o Campeonato Brasileiro. Muitas coisas a serem discutidas, mas poucas coisas ainda concretas nesse âmbito. E aí a gente pode falar sobre experiências antigas, sobre quais são os outros tópicos, assim. Então, Carlos, para começar, o que você acha desse documento? Eu acho, primeiro, eles aproveitam um momento oportuno da CBF estar fragilizada. Não é de agora que a CBF está fragilizada, ela já vem aí de uma sequência aí de problemas políticos aí com os gestores anteriores. Mas agora o momento foi exatamente o momento em que o presidente da CBF está temporariamente afastado por 30 dias por conta do caso de assédio sexual, a acusação que ele está recebendo da funcionária. E com isso, a CBF está sem o presidente de fato. Ela está com seus vice-presidentes, e segundo o estatuto mais velho assume, que é o Coronel Nunes, que já assumiu no problema anterior, já com outros dirigentes. Então, assim, o momento que está acontecendo é um momento em que os clubes estão mostrando força. E é um momento em que a CBF está demonstrando fraqueza. Então, assim, a briga pelo poder, você aproveita esses momentos de fraqueza para tentar se impor. E dentro desse documento tem algumas questões que os times estão querendo brigar com a CBF. Brigar não, vamos colocar assim, mostrar sua força e os seus desejos e tentar fazer com que eles aconteçam. E eu, assim, apesar da Liga ser a que mais salta aos olhos, porque é uma reivindicação antiga, tanto dos clubes quanto da imprensa, da torcida, que a gente vê vários. A maioria dos campeonatos de sucesso são ligas independentes, elas não são tocadas pelas suas federações. As ligas se preocupam com a qualidade do espetáculo, em dividir as condições para serem mais próximas entre as equipes, condições financeiras, estrutura, para que o produto seja melhor vendido, ele seja mais equilibrado, mais interessante para você poder comercializar e principalmente na internacionalização desse campeonato, que é um ponto onde o Campeonato Brasileiro peca em muito. A gente vê até, tinha uma época que, se não me engano, passava campeonato chinês no Band Esportes. Então, assim, até a China, que tem um campeonato que, beleza, tem um monte de jogadores, os caras pagam milhões, não sei o quê, mas é um campeonato que, com certeza, é muito mais fraco do que a maioria dos campeonatos que a gente conhece. Ela conseguia internacionalizar, porque comercialmente ela sabia o que fazer. Trazer grandes nomes e vender bem esse campeonato para o exterior. Às vezes não tão bem financeiramente, mas pelo menos para possibilitar que as pessoas quisessem comprar esse campeonato e acompanhar, e no futuro fazer esse crescimento. E os clubes aqui, eles são muito desunidos no Brasil. Cada um, a expressão que a gente sempre ouve é farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, cada um briga por si, cada um defende o seu próprio umbigo, o seu interesse, e esquece que os entes estão no mesmo barco, tá todo mundo, são 20 clubes na Série A, os 20 estão no mesmo barco, precisando de mais receita, você internacionalizando a tua marca, você ganha mais direito de transmissão de TV, porque daí agora ele é vendido para outros países, não depende só do teu país onde passa o campeonato. Você expõe teus jogadores para outros campeonatos e outros públicos que pode gerar venda de atleta no futuro, o que pode render ainda mais dinheiro para você. Fora que você pode criar bases de torcedores, por mais que num primeiro momento elas não sejam expressivas, mas que também podem acabar sendo consumidores dos seus produtos. Então, é um pacote que hoje o Brasil não sabe explorar.
O Brasil, os times brasileiros não conseguem explorar. E você criando uma liga que a preocupação dela uma das preocupações vai ser essa, a internacionalização, você tira da CBF que tem uma morosidade, que tem aquela coisa que não muda, que está há muito tempo igual e que não se preocupa com isso. Qual que é o interesse da CBF? Cara, pingou o dinheirinho da Globo para comprar meu campeonato, eu estou vendendo. Não importa. Lá dentro, lá, são milhões que eles vão dividir lá entre seus diretores, entre suas necessidades, contas e afins, funcionários, mas não se preocupa de ter, porque dá muito trabalho. E o dinheiro da Globo é muito fácil, sabe? Então, a cada 3, 4 anos, quando assina de novo, a CBF tem a porcentagem dela, tem os patrocinadores dela, tem, sabe? Tem as coisas já encaminhadas. Agora, você fazer esse movimento é um movimento que dá trabalho, precisa de gente competente, que tem essa vontade, que vá trazer o melhor resultado. E o ponto, assim, agora defendendo uma coisa que seria positiva se isso realmente acontecer. Se você ter pessoas focadas só nisso, a tendência é que você melhore a qualidade do campeonato como um todo, consiga essas receitas, o que ajuda a melhorar a situação dos times aqui no Brasil, que a maioria é extremamente complicada financeiramente. Se eu acho que vai acontecer, pouco provável. Pois é, e aí a gente coloca na questão de quão difícil é para os clubes terem algum tipo de autonomia em frente à CBF. E aí, como você disse mesmo, esse é um momento de muita instabilidade da CBF. A gente lembra que, enfim, tem esse escândalo muito recente do Caboclo, que está afastado aí por um pouco mais de 20 dias, mas os antecessores dele, como você disse, já vieram de casos muito difíceis, né? O antecessor direto, que era o Marco Polo, ele não pode sair do país porque ele é investigado pela Interpol, foi banido do futebol pela FIFA. O anterior era o Marinho, que já estava substituindo por tampão o Ricardo Teixeira. O Marinho também é banido do futebol e teve algumas denúncias e foi preso na Suíça. O Ricardo Teixeira, várias denúncias também, quando ele abdicou da presidência. Então, a CBF é claramente uma entidade nada transparente, muito fácil de ser corrompida. Assim. Ela é muito suscetível à corrupção. E aí, nesse sentido, seria muito interessante que os clubes efetivamente se manifestassem, se posicionassem e enfrentassem os desmandos da CBF, assim, a maneira como a CBF organiza o futebol do país. A gente lembra que muitos jornalistas e assim, poucos jogadores e poucos clubes, mas muita gente ligada ao futebol já criticou várias vezes a maneira como a própria CBF dá muita atenção à seleção brasileira. Assim, não esportivamente, mas porque é o que dá muito dinheiro à CBF, mas não dá essa importância que seria necessária a uma liga de clubes, a tornar os clubes brasileiros mais fortes. E aí a gente vem nas questões dos tópicos que são apresentados pelo Globo Esporte, sendo um deles exatamente essa questão da autonomia e da igualdade do voto entre os clubes e as federações. Porque as federações também não são exatamente um exemplo de transparência, integridade, honestidade e ajuda aos clubes. Né? Então, os clubes normalmente ficam reféns das federações, o que acaba tendo, por exemplo, as questões de campeonatos regionais, que às vezes acabam tendo muito mais datas do que seria necessário. A gente pode discutir isso também muito em breve, daqui a pouco. Mas, então, assim, como ficou construído o documento, como já disse o Carlos, parece que a criação da Liga, que foi o que chamou a atenção, então todo mundo, toda a imprensa está dando muita importância a essa questão da Liga, mas no documento ela só vem em quarto, é o quarto tópico. Então, dá a entender que os clubes levam as outras questões, que são importantes também, mas como muito mais prioritárias do que a criação da liga. Mas, como já falou Carlos, é uma questão que é importante que exista, assim, pelo menos, né? Então, o fato dos clubes terem algum tipo de posicionamento já é alguma coisa, mesmo que acabe não sendo nada. Eu já vou adiantar aqui um pouco a minha opinião. Eu acho que é muito cedo para avaliar qualquer coisa. Eu tendo a não acreditar na criação da liga de primeiro momento, porque nós já tivemos casos assim de outras ligas que acabaram não tendo nem a importância ou nem a união necessária dos clubes. Né? Então a gente lembra do caso do Clube dos 13,
que, assim, quando eu comecei a acompanhar futebol, era só assim, a entidade dos clubes mais fortes. E faz pouco tempo, ela se implodiu, principalmente na questão da negociação de direitos televisivos, né? Que foi permitido que os clubes negociassem de maneiras distintas, o que acabou levando a diferentes emissoras poderem transmitir os jogos. Mas, para quem lembra, ou para quem estudou, ou para quem viu como é que foi o início do Clube dos 13, era exatamente isso. Eram os clubes se unindo para criar uma liga própria, que é a famosa Copa União de 1987, que até hoje dá polêmica em quem seria o campeão brasileiro, se seria o Sport ou o Flamengo. E isso, enfim, é uma discussão muito ampla, mas foi um movimento que efetivamente teve algum tipo de resultado, ou seja, criou uma liga que para muitos foi o campeonato principal e que acabou resultando na implosão deles, da implosão dessa entidade, do Clube dos 13, simplesmente por esses fatores, assim, de você ter alguns clubes que têm mais força, que tem alguns clubes que têm mais nome, excluírem outros clubes. Então, enfim, teria que ser algo muito mais amplo e com os clubes muito mais unidos no propósito. Não sei se vai ser o caso dessa vez. E um outro exemplo é a Primeira Liga, aí, que era apelidada de Ninguém Liga, porque pouca gente assistia os jogos, eles acabavam tendo jogos nos intervalos dos calendários do Campeonato Brasileiro. Acabou que o Londrina ganhou um título, e aí meio que ele entrou porque os outros clubes desistiram, como o Atlético. Acabou não tendo muita credibilidade. Então, o que eu penso da criação de uma liga é, a menos que se tenha uma união muito grande, uma inclusão dos clubes e relevância, não vai ter uma vida muito longa. E isso tudo se efetivamente criarem a liga, porque tem uma série de elementos a serem discutidos até chegar nesse ponto. Então, a princípio, eu estou descrente, eu acho que os clubes não são confiáveis, eles não têm esse poder de união, mas fica, enfim, talvez seja exatamente isso, apenas um início de algo maior que venha a confrontar a CBF e mexer nas estruturas. Eu acharia excelente que pelo menos isso acontecesse, mas, como eu disse, só acredito bem. Essa mudança, digamos que a liga realmente seja criada e que ela possa desenvolver o trabalho, seria muito legal para ter essa quebra, né, de poder da CBF, para que os times pudessem se gerir e pensar mais nos seus problemas e não nos problemas da CBF, né, porque a CBF se preocupa primeiro com os problemas dela, depois com os problemas dos clubes. Porém, eu vejo mais como mostrar força no momento de pleitear algumas coisas politicamente. Então, aquilo que o Danilo falou dos times quererem ter peso igual nas votações é importante, porque hoje as federações de futebol, a federação de cada estado e do Distrito Federal, elas têm peso 3 na hora de fazer uma votação dentro da CBF. E os clubes da primeira divisão têm peso 2 e os da segunda divisão têm peso 1. Então, para você pleitear alguma coisa dentro da CBF, como clube, é muito difícil, porque a tendência é que as federações se unam, votem de acordo com a posição da CBF, e o peso do voto delas já garante o que elas precisam fazer. Então, se você tiver 2, 3 times que estão junto com a CBF, acabou, não tem nem chance dos pesos se equipararem e você conseguir fazer alguma coisa. E isso vale para a eleição da CBF, que é uma coisa que os clubes nunca puderam meter o dedo. A eleição funciona assim. Para você montar uma chapa para concorrer, você precisa ter 13 membros. Desses, 8 tem que ser federações e 5 são clubes de futebol. Cara, você junta os 5 clubes de futebol para montar uma chapa, mas você não consegue convencer 8 presidentes de federações a agirem contra a CBF, que é a CBF que dá dinheiro para elas, que investe para elas crescerem, em teoria, que investem nelas para elas desenvolverem o futebol de cada estado. De novo, em teoria, mas o dinheiro que é repassado pela CBF para essas federações, que não é pouco, porque a CBF ganha muito dinheiro, e as federações também fazem dinheiro considerável, tanto que é sempre
cargo político muito pleiteado pelas pessoas, porque elas sabem que tem influência grande no futebol, na política, na sociedade brasileira, mas também tem acesso a muito dinheiro, esse que a gente vê sendo desviado muitas vezes. Não estou dizendo que todos façam isso, estou dizendo que a gente já viu inúmeras vezes acontecer. Então a tendência é que a gente enxergue esse tipo de coisa. Ou mesmo legalmente, sabe? Tipo, um diretor de empresa costuma ganhar 15, 20 mil reais por mês. Um diretor de uma federação vai estar ganhando 80, 120, sabe? Então, mesmo que legalmente é estranho, mas daí tá legalizado porque tá na lei, né? Não, o cara assinou um contrato de prestação de serviço para ser diretor e tá recebendo 100 mil por mês. Então, você conseguir pelo menos criar uma chapa onde a ideia, né, que foi proposta ali pelos clubes é que sejam 13 membros, independente de serem federações ou clubes. Então você começa a ter força, porque você pode pegar aquelas 2, 3 federações dissidentes que têm alguma voz política dentro da CBF e junto o restante de clubes e fala, ó, fulano é nosso candidato, nós queremos bater de frente com a situação. Se ele vai ganhar ou não é outra história, mas já é algo que nunca aconteceu e que colocaria pressão em cima da CBF para que a CBF começasse a se abrir um pouco mais em relação a condições dos clubes, ao que os clubes pleiteiam e afim. Então, você tem que pesar muita coisa. E outra coisa que daí a gente pensou um pouquinho antes aqui do vídeo que o Danilo já mencionou, é que a partir do momento que os times têm um peso igual ao das federações, e que eles não fiquem tão presos a esse cabo de guerra aí, que é tipo entre federação e CBF contra os times, eles já começam a pensar na possibilidade de reduzir datas dos campeonatos estaduais, que é o grande problema do calendário brasileiro. Eu não estou defendendo o fim de campeonato estadual, eu acho que o campeonato estadual tem sua tradição, ela tem um certo grau de importância. Para a gente que é torcedor do Santos, o campeonato estadual é importante, é o principal campeonato do país, é o mais pesado, tem os clubes mais fortes, tem clubes médios que são fortes também, então a gente tem que pensar em tudo isso. Mas o formato que hoje a gente tem dificuldades de, na data FIFA, parar o calendário, porque a CBF fala que para, mas não para, a gente sabe que não. Ela adianta jogo para jogar quinta e sexta, para o Brasil jogar no domingo, daí o jogador não pode atuar na terça-feira porque ele está voltando, sabe? E não deu o prazo de 48 horas, entre 72 horas que o jogador precisa ter lá de recuperação. Cara, tá errado. Então, assim, é uma forma, assim, são várias coisas que podem acontecer independente da própria liga acontecer. De repente, eles jogam a ideia da liga para pressionar a CBF a aceitar algumas mudanças. A CBF faz um bem bolado com os clubes e com as federações, um meio termo para cada um, a liga não acontece, mas aí os clubes ganham um pouco de força dentro da CBF, que é uma das principais pautas e é a primeira que eles estão pleiteando, inclusive, nesse documento. Pois é, e seria muito interessante arrumar essa questão do calendário, mas até porque assim teria várias maneiras melhores de serem trabalhadas essas questões de data para respeitar a data FIFA. E às vezes a gente não para pensar muito nisso, mas leva em consideração, por exemplo, que toda vez que o jogador é convocado para a seleção brasileira numa data em que vai ter um jogo do seu time, o torcedor do time já fica contra a convocação para não ter esse desfalque. E aí a gente tem essas questões como, por exemplo, o Flamengo está passando agora. E aí, com uma reformulação do calendário, seria muito mais fácil de administrar esse tipo de problemas e até do próprio torcedor se sentir mais atraído pela seleção brasileira. E falando dessa questão do Flamengo agora, eu fico pensando, assim, um dos motivos que me levam a desacreditar um pouco nisso é que vai chegar num momento em que essa força política vai acabar sendo muito fundamental, assim. Então eu lembro, assim como você falou que, por exemplo, os clubes poderiam ter mais força para poder criar uma chapa, possivelmente, isso seria muito bom. Por outro lado, quais seriam os candidatos? Eu já tendo a pensar que ia ser alguém com alguma coisa, com algum tipo de poder político no estilo que o Flamengo tem hoje, assim. É que neste momento o Flamengo está muito aliado com o governo atual, então eu tô assim bastante, enfim, tendo a suspeitar do porquê do Flamengo entrar nessa. Mas aqui, por enquanto, meu pensamento é que está muito cedo. E assim, a gente pode ficar discutindo horas sobre várias coisas que podem acontecer.
sobre várias possibilidades que uma nova liga, que os clubes podem conseguir. E uma coisa que é fato é que a melhora do futebol brasileiro passa por uma maior força e maior autonomia, maior autoridade dos clubes, assim, que é algo que nós não vemos. Então, os clubes têm muita pouca voz, muita pouca força em face da Confederação Brasileira de Futebol. E aí, a gente acaba tendo muito do que o Carlos puxou no começo, que são campeonatos pouco valorizados, você tem menos possibilidades dos times se tornarem mais fortes, e aí a gente tem o campeão da Libertadores da América, que foi o Palmeiras, sendo eliminado pelo Tigres do México, assim, não é nem perder para o europeu, é perder para o time mexicano. E seria um passo para conseguir essa melhora, essa criação da liga, a autonomia dos clubes, mas, como eu disse, já tivemos casos antes que não levaram a nada, o que me faz ser muito cético quanto ao que vai acontecer. Então, meu pensamento, por enquanto, é vamos esperar, ver o que acontece, e fiquem de olho, é um assunto interessante, é um assunto que é muito relevante para nós torcedores, mas por agora, eu acho que é muito cedo para você ter algum tipo de opinião mais otimista ou mais sólida, assim. Eu acho que alguns jornalistas estão muito empolgados, parecem estar muito convictos de que é o começo da mudança do futebol brasileiro, e eu acho que ainda falta um pouquinho ainda para a gente ver isso mesmo. Mas é um tópico bastante interessante, é algo que nós devemos observar aí nos próximos dias, meses, anos, enfim. Eu tô com o São Tomé também, eu só acredito vendo, cara. Não acredito nesse momento, pelo menos, enquanto não aparecerem mais evidências. A gente tem jornalistas falando, assim, tem jornalistas mais antigos, principalmente, sendo mais realistas e pessimistas, o que é normal, porque eles já viram algumas tentativas que nunca deram em nada. Mas a gente tem outros que estão muito empolgados, como disse o Danilo, e falando, usando palavras irreversível, não volta atrás, é algo que vai acontecer, sabe? Cara, quando envolve política, e essa parte do futebol é uma parte política, a gente tem que ter os dois pés atrás. Não é um, são os dois pés atrás. Porque sempre tem interesses que vão além daqueles que a gente está enxergando. E normalmente envolvem dinheiro. E se envolver dinheiro, a treta é muito mais embaixo, ela é muito mais complexa, ela não vai se resolver tão simplesmente. Então vamos esperar para ver. Eu quero ver o que nos próximos dias, próximas semanas. A gente ainda tem o desenrolar da situação do Rogério Caboclo na CBF. Dizem, já andamos lendo por aí, que a CBF ia tentar uma unanimidade entre os vice-presidentes para barrar a volta do Caboclo e ser convocada uma nova eleição, para livrar o nome da CBF aí, dissociar do escândalo que está acontecendo, e eles poderem tocar a CBF como elas já faziam. Diz que os vice-presidentes tocam, independente de ter presidente ou não, mas como oficialmente tem que ter alguém responsável, eles precisam disso. Então a gente tem aí 20 dias, mais ou menos, para definir a situação da volta ou não do Rogério Caboclo, e tá andando esse projeto aí de liga, de pleiteamento aí de desejos dos times, está acontecendo, vai continuar acontecendo, só que eu tô com o Danilo, a gente precisa esperar. Por enquanto é muito cedo para cravar para o bem, para o mal, bom, ruim. A gente tem que esperar, porque a gente precisa entender, vai ou não acontecer, quem que vai estar envolvido, assim, quem são as pessoas, porque não são só, é legal que vai estar o presidente do Bahia, que ele é todo para frentex, tal, não sei o que, é legal. Porém, ele vai estar envolvido com isso, ele vai estar envolvido com o Bahia. Vai ser contratado funcionário ou não vai? Vai se usar a estrutura da CBF ou não vai? Para aproveitar os caras que já criam calendários, que tenham conhecimento que a liga vai precisar, seja de negociação de contrato, patrocínio, etc, etc. Cara, é muito complexo. E a gente precisa esperar aí os próximos capítulos, o desenrolar da história, para ter alguma posição mais sólida e trazer para vocês aí o que a gente acha ou não. Em princípio, nosso pensamento seria muito legal se acontecesse. Vai acontecer? Não creio. Torço para que sim, mas não tenho como afirmar nada. Pois é, e só para terminar o vídeo, uma coisa que eu sempre falo sobre qualquer coisa que envolva política
não existe decisão boa ou ruim. Alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. O que você tem que, todo mundo tem que prestar atenção quando alguma coisa acontece é quem é que vai sair ganhando nessa história e se eu concordo com isso. Assim. Então, tenham em mente todos que é uma decisão que é política, que vai envolver a grande política do futebol, que é uma caixa preta, é alguma coisa que nunca é aberta, que é pouco transparente. E, enfim, é um momento de instabilidade da CBF. Então, talvez essa fragilidade da CBF signifique uma maior força dos clubes e aí talvez seja bom para nós torcedores, mas ainda assim, sempre fiquem de olho e sempre tenham consciência de que alguém vai sair ganhando nessa história. Resta saber quem vai ser e o que é que vai acontecer. É isso, galera. Quando a gente tiver mais informações, a gente retoma o tópico. Quando a gente tiver coisas mais concretas, que a gente tiver informações mais concretas, a gente traz para vocês, fazemos nossos comentários do formato que as coisas forem tomando, se faz sentido ou não faz, o que está acontecendo. Em princípio, trouxemos para vocês aí um assunto porque impacta diretamente no futebol brasileiro como um todo, que acaba impactando na vida do Santos. Inclusive, só para fechar, os clubes estão dando uma pressionada nos líderes políticos aí, já que a gente está falando de política, sobre a Sociedade Anônima do Futebol, que foi aprovada pelo Senado, que seria uma forma jurídica dos times se tornarem empresa, porém um formato especial para o futebol. Esse é um assunto já mais complexo. Ele envolve política, porque tem que ser determinado pelo Poder Legislativo e depois aprovado pelo Executivo, mas aí já vai envolver financeiro, contabilidade, e saiu junto agora, saiu na mesma época, porque foi aprovado recente, e os times estão pressionando a Câmara, porque a Câmara vai pôr em votação, e os times querem que seja aprovado, porque é um modelo que preserva muitas coisas boas para os times. Então, assim, ele não seria como se ele já se tornasse uma sociedade anônima igual é uma loja, por exemplo, que tem uma regulamentação específica. A do futebol seria uma regulamentação só para o futebol, e aí teria vários privilégios, assim, que eles poderiam levar em consideração as dívidas já existentes, situações especiais de parcelamento, afins. Tem muitos detalhes, isso é um assunto, assim, que se a gente trouxer, a gente vai ter que se aprofundar bastante antes de trazer, mas eu só queria aproveitar o gancho que a gente está falando de política para dizer que os times estão pressionando a Câmara pela aprovação, porque no Senado já está aprovado. Pois é, também um assunto bastante profundo, bastante complexo, bastante relevante, mas eu acho que o que a gente tira disso é que esse talvez seja um momento inédito em que os clubes estão se mexendo, que é alguma coisa que nós não vimos recentemente. Então, tanto dessa movimentação, esse documento que foi entregue para a CBF, falando da questão do peso dos votos e da nova liga, também como essa questão da criação da sociedade anônima, muita coisa vai ser discutida, mas demonstra uma movimentação dos clubes, assim, que é algo que a gente viu muito inerte, na minha opinião, desde da questão do Brasileiro de 87, que foi, eu acho, a última grande movimentação de verdade que os clubes tiveram. Então, fiquem de olho, assim, acompanhem as notícias, que é um assunto que rende muita pauta, rende muito estudo, a gente vai ter que se aprofundar muito quando for falar sobre isso. E ainda, assim, tem muito o que acontecer, né? Mas, de fato, essa questão da sociedade anônima mudaria completamente a estrutura dos clubes que estão muito acostumados, assim, a um sistema muito enrijecido, muito fixo. E aí, isso poderia ser uma grande mudança. Vamos ver, vamos acompanhar, estudar um pouco mais e ver o que acontece. É isso, galera. Fiquem de olho em tudo e continuem de olho no nosso canal. Assistam aí nossos vídeos, nossos especiais, as análises. Continuem acompanhando o Peixão. Deixem seus comentários aí, suas opiniões. Deem sugestões do que a gente pode falar, do que a gente pode falar, que assunto que te agrada, o que vocês querem que a gente traga também, que a gente está trabalhando para trazer conteúdo cada vez melhor para vocês. Um grande abraço. E aí, pessoal, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam, tirem dúvidas, façam sugestões, façam críticas. Comentem lá que a gente vai responder, a gente gosta de ler. E seguir para cima deles. Né? É nóis. Um grande abraço. Abraço.